Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayane Namne Shri Krishna Lila Kathanis Daksham Naptahari Madhurya Gunashchayuktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Sridandina Bhakta Shru Manisha Shri Krishna Padabda Dhritaya Paridi Chaitanya Lila Bhukastar Saram Narayanam Tam Satatam Sapaji Tavavasmi Najivami Tvavina Iti Vanyayaranitam Nayamam Charanarikam Agranta Bhagavad Gita Deshi Vyasadeva Kijay Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Deshi Advaita Shri Advaita Acharya Kijay Hoje aparecimento de Shri Advaita Acharya. Então, vamos lá. Paramos o Shloka 45. Correto? Deixa eu localizar aqui no livro. Olha quem está aí. Está sumida. Titrati está sumida. Eu estava. Quanto tempo que eu não vejo Titrati? Panorama? Qual é a página mesmo? Página 139. Tá bom, ok. Vamos lá, então? Shloka 45, né? 2.45. Sim. Traigunya Vishaya Vida Nistrayguno Bhavajuna Nirvandvo Nitya Sattvisto Niryoga Kshematmavan. Então, Krishna continua falando ali, né? Ó Arjuna, levante-se, vá acima, né? Fica acima dos gunas descritos nos Vedas e se estabeleça em Nirguna Tattva. Livre-se de todas as dualidades, tais como honra e desonra. Abandone o apego à perda e ao ganho. Institui-se em Shuddha Sattva, usando a inteligência concedida por mim. Tudo bem? Então, no Vata. Estando desapegado dos meios de alcançar Chaturvarga, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, somente abrigue-se em Bhakti Yoga. Está entre aspas, né? Então, Chaturvarga são os 4, a gente falou, acho que anteriormente até, as 4 metas da vida de uma pessoa comum, né? Dharma, a religiosidade mundana, que a gente falou, Artha, a obtenção de riqueza, né? Kama, o desfrute, Moksha, a libertação desse mundo. Sri Bhagavan está falando de Shloka, começando com a palavra Traigunya, são os 3 gunas, né? Porque os temas principais dos Vedas iluminam karma, jnana e assim por diante, né? Que estão sob a tutela dos gunas. Já que nos Vedas existem descrições excessivas de karma e jnana de acordo com a lógica Bhumna Vyapadesha Bhavanti, né? A lógica quer dizer que o título baseia-se o título no tema principal, né, da história. Os Vedas são chamados de Traigunya, ou seja, pertencente aos 3 gunas. Somente Bhakti, contudo, pode nos levar a Sri Bhagavan. Este é o veredito do Matara Shruti. A Shrutar Upanishad afirma Yasadev Paravati Yatadev Tatagro Tasyate Katsahiyatah Prakashante Mahatmanaha. Só botar metade do verso. O significado dos Vedas pode somente ser revelado àquele que tem o mesmo bhakti transcendental tanto a Bhagavan quanto a seu Gurudeva. Tudo bem? Sim, né? Tranquilo. O único tema dos Smritis, tais como Pancharatra,
tanto quanto, né, eu acho que essa tradução, achei meio estranho, porque a tradução não em inglês aqui, né? Aí eu acharia que seria tanto o Pancharata quanto o Smriti, né? Já que o Pancharata não, que eu saiba, não é Smriti. E as Upanishads, desculpa, o Pancharata é um Smriti, mas as Upanishads não são Shruti, né? Incluindo a Gita Upanishad, que é a própria Bhagavad Gita, e Gopala Tapanishad, do Gopala Tapanishad, ambos são Nirguna Bhakti. Como eu rachei, vou ler de novo. O único tema dos Smritis, tais como Pancharatra e os Upanishads, incluindo aqui Topanishad e Gopala Tapanishad, é Nirguna Bhakti. Ou seja, né, o tema deles não é Traigunya, não são temas que envolvem os três gunas, e sim Nirguna, como a gente até falou hoje no carro, que não tem guna, é a Bhakti que não está envolvida nos três gunas. Então, só um instantinho. O fato de ser nirguna quer dizer que está acima dos três gunas, é isso? Muito bem, é que não tem guna. Não tem guna, mas está pelo fato de estar acima. E, na verdade, a gente comentou, não sei se foi aqui outro dia, que existe o guna original. Porque guna pode ser laço, pode ser qualidade. Sim. Então, o que é que acontece? Krishna tem qualidades, né? Só que são qualidades transcendentais. A gente sempre fala que guna também quer dizer corda, porque Sim. ela empuxa a gente, né, por uma coisa que a gente é preso por essa corda. Já Krishna, essas cordas são as cordas do amor, né, também. A gente até falou no especial de Carnaval por Amai. E quando o Rama vai saindo, o que acontece? Toda a Ayodhya sai, porque são as cordas do amor, né, estão puxando os habitantes de Ayodhya. E existe ao contrário no Ratha Yatra, né, não se puxa a corda? São as cordas dos bhaktas que estão puxando Bhagavan, Jagannatha Bhagavan. Então, originalmente, existem as qualidades, né, transcendentais. E aqui, esses gunas, aqui que prendem a gente para os gunas libertam, aqui os gunas aprisionam. Então, originalmente, existe um guna transcendental, que não é corroborado pela filosofia do Advaita, né? Sim. Tá. Obrigada. Eu agradeço. Katyayani que Jay, verdade? A Katyayani entrou aí. Está quietinha. Se aceitarmos que Bhakti não está descrita nos Vedas, Bhakti se tornará desautorizada. Portanto, Krishna dirige-se a Arjuna para que ele se livre das injunções védicas de Jnana e Karma, que estão sob a influência dos gunas. Ele diz a Arjuna para realizá-las, mas para sempre seguir o processo de alcançar Bhakti, como se afirma nos Vedas. É mencionado no Brahma e a Mala Purana assim. A falsa mostra, o falso show, né, de Hari Bhakti exclusivo, que negligencia o processo Pancharatra, né, dessa metodologia aí, das adorações e todo esse processo, recomendado no Shruti, Smriti e nos Puranas, resulta somente em perturbação. Lembrando que Shruti é aquilo que se ouve, é aquele conhecimento que é fácil oralmente. Eles consideram as Upanishads e Vedas. Smriti, até botei, não sei porque ele botou Smriti e Purana. Smriti são os Puranas. Smriti é aquilo que é lembrado. Em geral, fala mais dos Puranas. Mahabharata, Ramayana também, que estão também considerados itihasa, né? Ou seja, aquilo que foi contado. São mais as histórias, os passatempos? Terraças. O Mahabharata tem várias histórias, né? Ramayana também. E não é itihasa? O Ramayana é considerado itihasa. Ramayana, sim.
também E o contado. Mahabharata? Tanto o Mahabharata também. Ah, tá. Na verdade, o Mahabharata ele é contado originalmente para Janamejaya, né? É, quase todas as histórias que você vê elas são diálogos de alguém. Um dos Ramayanas também é contado por Shiva para Parvati. Então, são contadas aquela história. Chegou mais alguém aí também. Então, ou seja, se você fala assim de Maria Helena Lopes, é minha prima. É minha Eu prima? convidei. Prima Di. E aí, prima Di, tudo bem? Então, ou seja, se a gente fala dessa base, mas que negligencia os Vedas, perturba, né? Porque, na verdade, os Vedas têm contido Bhakti, só que de uma forma assim, meio oculta. Meio Esta que? falha oculta, Ah, essa falha não tem perdão para essa falha. O tema dos Vedas, né, que são ambos com gunas, né, saguna, ou além de gunas, gunatita, é chamado tanto traigunya quanto nistraigunya. Ou seja, o tema dos Vedas, né, que ele tanto fala de temas com esses gunas, com esses temperamentos, com esses impulsos, como também aquele que está acima dos impulsos, né, além dos impulsos, é chamado tanto de três gunas, né, três impulsos, como aquele que esteja livre dos três gunas. Ok? Guna, para Maria Helena, são impulsos que a gente tem, são impulsos a que nós estamos levados devido a karmas anteriores. Shri Krishna diz assim, desses dois, persiga, né, assim, somente Nistraigunya, aqueles que estão além desses impulsos. Livre-se desses três impulsos pela influência da minha bhakti, da minha devoção, que não possui esses impulsos. De novo, lembrando que guna, eles traduzem vezes como modos da natureza, humores da natureza, e também corda, né? E eu prefiro corda, porque corda sempre dá a ideia de que você está amarrado por algo e alguém está te empurrando, né? Então você é mas, levado por aquilo ali. mas para o entendimento do que é a corda, tudo bem, mas o segundo imediato entendimento, para melhorar o entendimento, eu acho que qualidade, característica, é uma coisa mais que explica melhor o guna, porque os três tipos, quais são os três tipos, a pessoa vai entender que aquilo são tendências de cada... Tendência, eu acho melhor ainda que qualidade. Porque qualidade pode ter boa qualidade ou má qualidade. Pois Tem, é, tem as má qualidade. tendência é mais abrangente, né? Estão as boas e as más junto. Então, eu acho que corda é muito específico, é para bom entendedor. Agora, o leigo, falando nos três gunas como as tendências da diva no mundo material, eu acho que é mais compreensível, É né? melhor. Tendência, eu acho melhor. Eu gosto de impulso também. Impulsos. O impulso você é levado, né? Dá aquela ideia de meio... Exatamente. Então, continuando aqui, somente, então, você fica livre das dualidades, tais como honra e desonra. Portanto, permaneça exclusivamente na companhia dos meus bhaktas, das pessoas que me adoram, né? Estão sempre situados na bondade pura, Shuddha Sattva, né? E lembrando sempre que esses gunas, eles se mesclam, né? Não existe um guna puro, não existe um impulso, uma tendência pura aqui nesse mundo, ela sempre está misturada com outras. Por isso que ele fala que Shuddha. Shuddha quer dizer pura, simples, né? Simples, não tem a adulteração.
E sattva, lembrando que a gente traduz como bondade, né? Mas é interessante que sattva é a qualidade de algo, né? E sat é aquilo que dura muito, que é eterno, no Eterno, sentido né? que dura muito. Só que não é eterno porque ele não é puro. Se ele fosse puro, ele seria eterno, né? No caso aqui, E tudo não é bem. transcendental, é material, né? Exatamente. Então ele dura muito. Eu sempre dou o exemplo que é fácil você quebrar uma coisa que é tama, é ignorância. É difícil você construir a coisa que é raja, aquela impulso, aquela energia. E é mais difícil você manter aquilo durando durante anos e anos. Né? Que a constância, a manutenção é uma qualidade de sattva. Digamos que tem um Uhum. apartamento aqui, se eu mantenho ele, se eu destruo ele é rapidinho. Construir é super difícil, mas eu manter ele funcionando durante 100 anos é bem mais difícil. Né? Então, Eu ouvi, Priya, uma explicação também dos três gunas, de uma devotinha que mora lá na Índia, mora em Kurukshetra. Ela explicou o seguinte dos três gunas, principalmente Raja Guna e Tamaguna, achei bem interessante. O Sattva Guna, ela explicou mais ou menos isso que você falou. O Raja Guna, ela disse que viria de Raj, rei. Então, aquela coisa opulenta, aquele desejo de ação, meio que kshatriya, né? Aquela coisa modo da paixão, assim, aquela tendência a ser dominante, a ser muito poderoso, a aquisição de poder, de muito dinheiro, muita opulência. Seria nesse nível Raja Guna. E Tama seria a obscuridade, a escuridão da luz, né? Aquela ignorância mesmo, no sentido da palavra, de não percepção de nada de luz. Eu achei interessante também essa explicação. Raja quer dizer luz, né? No sentido, luz, energia. Por isso que é Maharaja. É Maharaja, que é, no caso de um rei, é que ele tem muita energia, né? Tanto que os reis antigos tinham muitas mulheres, né? E eles Sim, gostavam dessa opulência, dessa riqueza. Então, o Raja é a pessoa que realmente trabalha muito, é um workaholic, ele está envolvido muito, porque a não para, né? é, Dorme pouco, trabalha muito, estuda, faz sim. 2 cursos à noite, né? Vai para academia, já com tudo na bolsa, já vem com lanche, já come, trabalha com ela. O mundo hoje em dia está bem nessa linha, né? Olha, eu estou achando mais para Tamas, pelo menos aqui perto de casa. Não, aí sim, aí é Aqui brabo. está mais para Tamas, É, né? E tem o Tamas, é justamente, literalmente, a escuridão, né? A ignorância, a letargia. é. Aqui, né? Eu sempre dou exemplo do mendigo, dos mendigos. Mendigo é Tamas, né? Fica muito dormindo, muito sujeira, muita intoxicação, aquela Uhum, letargia, aquela coisa densa, né? é, Bem parada, assim, uhum, estagnada. Coragem já é o isso. contrário, né? Pá, e o É, sato é justamente aquela coisa, aquela harmonia, né? Então, tranquilo. Ele está indo sempre mais ali dentro uma de um ritmo constância, né? bem exatamente. A constância é uma característica de sato, Uhum. né? Você está continuando aquilo ali. Pode durar muito tempo, mas está ali, continuando. Você não se afeta muito É, pela perda, como ele fala aqui, nem pela derrota, ou nem também pelo ganho. geralmente são unifocados, que também é uma característica de Bhakti, né? Exatamente. Unidirecionado. O sattva, que quem está em sattva guna também tem isso, né? De focar, fazer uma coisa de cada vez, bem feita, profundamente. Não, mas não faz nada, o Raja quer fazer tudo. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai se dar Se mal, der uma porque calma, não quer não fazer nada. consegue. Então, continuando aqui é a explicação de como ficar situado em Vishuddha Sattva Guna, ou seja, Shuddha, como a gente já falou, é puro, Vi, esse prefixo, que é o meu prefixo favorito, o que é que ele faz? Esse prefixo, ele aumenta, né, a palavra seguinte. Então, seria como se fosse mais ou menos, poderia
trazer como puríssimo, puríssimo, né? Ele botou entre parênteses aqui, Nitya, Nitya que é eterno, né? Então, aqui a explicação de como situar-se em Vishuddha Sataguna irá contradizer a explicação de se tornar livre dos gunas. Para alcançar aquilo que está carecendo, desculpa, alcançar aquilo que carece de yoga e proteger aquilo que uma pessoa possui, chama-se Shema, né? Então tem um verso aqui que ele vai citar lá na Gita, que justamente fala isso, né? Que Anana Shintayantaman Yejana Paripasate Teshan Nitya Bhuktanam Yoga Kshama Vahami Aham, que é lá do 9:22, que fala: contudo, para aqueles que estão sempre absortos nos pensamentos de mim e me adoram, unidirecionado, com uma devoção unidirecionada por todos os meios, eu mesmo, Krishna está dizendo, né, que carrega as necessidades, suas necessidades, e preserva o que eles têm. Né? Tranquilo? Inclusive, Kshema, que tem nesse verso, né, no final desse verso, é Niryoga Kshema Atmavan. Kshema quer dizer prosperidade. Kshema ele é filho de Dharma Kinshanti. A prosperidade é filha de Dharma, né, de você seguir o Dharma, regras, bonitinho, você vai tudo certinho, com Shanti, com a paz, com a tranquilidade. Aí nasce o Kshema, a prosperidade. É bem legal, gostei disso aqui. Né? Eu me perdi, onde é que vocês estão? 140. A Anuradha te direciona melhor, que a Gita dela é a mesma que a sua. A gente está no último parágrafo. Último parágrafo da página 100. Antes do verso, Titra. Esse Madharpanam, esse trecho acima desse verso. Aí ele continua aqui, né? Pela palavra Niryoga Kshema, uma palavra composta aqui, né? Está com tracinho, é geral uma composta. Sri Bhagavan está falando da Arjuna para livrar-se da preocupação tanto de yoga quanto Kshema. Yoga pode ser um bocado de coisa, né? Nesse caso aqui, yoga é como se fosse pai, segurança, uma coisa assim. Ok? Yoga Kshema. Ele se livraria dessas duas coisas aí, né? Ou seja, também pode ser a Niryoga Kshema, que é a desapegar-se da tendência de adquirir algo, como ele está falando. No caso, tanto a paz quanto a prosperidade. E ele botou aqui, né, honra e desonra, apesar de que eu saiba que no sânscrito não está escrito assim, mas foi a visualização do comentador, do comentarista. Tudo bem? É meio um pouquinho difícil essa pergunta, né? Um pouquinho mais complexa. Okay. Aí, entre aspas, né? Por se tornar sobrecarregado, né, pelo sabor da minha bhakti-rasa, na verdade, o meu bhakti-rasa, né, da minha doçura dessa devoção, yoga e kshema não vão ser a causa de preocupações. Ou seja, a sua manutenção não vai ser a causa de preocupações. Olhai para os lírios no campo. Não tem esse verso de Jesus? Quem é que veste ele? Olhai para os pássaros. Que é aquela história que a gente acha que tem que ter um pouquinho de matéria e um pouquinho de espiritual. Coisa espiritual. Não, você também tem que trabalhar aqui. Porque a nossa tendência é achar que existe uma diferença entre a espiritualidade e a nossa vida cotidiana. Né? Tem muita gente que que vê, você tem que... A nossa ideia, pelos vários livros e filmes,
acha que você tem que se tornar necessariamente um monge isolado para ter espiritualidade. E não é, em Bhakti isso não acontece. Né? Você pode viver a sua vida, como tem vários exemplos, nossos mestres que eles são casados, têm filhos, trabalham, e são alto nível. Então, existe essa é uma tendência, né, das pessoas que são muito duais. Acho que tem que separar. Não, tem um pouquinho de vida material, um pouquinho de vida espiritual. Eles se separam muito, mas, na verdade, você pode... Prabhupada usava o termo assim, Krishnaizar. Achei legal. Prabhupada tem uma coisa interessante, né? Krishnaizar suas ações. Ou seja, você espiritualizar as suas ações. Pode ser mal entendido isso também, mas ele vai explicar, né, que você oferecer as suas coisas a Krishna como a própria história do Arjuna, né, que ele é um guerreiro, né? Krishna nunca está falando para ele, por isso que ele está falando nunca abandonar o seu dharma, né, a sua natureza enquanto matéria, mas simplesmente utilizá-la para ele, né? Lembrando a todos que o que é que Krishna queria? Krishna queria sair da guerra, não queria lutar, ele queria ir para Malá, comer pão integral, ficar tranquilo, né, sem esquentar a cabeça, mas o Guna, no caso lá, a própria natureza dele não ia permitir que ele ficasse ali tranquilo, né? Como eu vejo, eu me lembro que antigamente, querem morar no campo, a maioria da garotada que foi morar no campo foi embora, não aguentaram, né? Ou então caiu nos mesmos vícios da cidade, né? Começaram a encher a cara, um ou outro que já carregava essa natureza conseguiu ficar, se estabilizou, está bem, mas eram muito raros. Então era uma questão de fuga da atmosfera urbana. Não é agradável, mas às vezes é nossa tendência. Então o Arjuna ele não ia conseguir manter, né, a sua natureza nesse sentido aí. Né? Ele, na verdade, ele estava numa fuga do dever dele devido ao apego que ele tinha aos oponentes, ali ao lado que se opunha a ele. Né? Então essa é a mostra de que você não necessariamente você tem que abandonar a sua natureza, você usar a sua natureza em prol da espiritualidade. Então não tem que ser um monge. Se tiver a tendência de ser um monge, ótimo. Se não tiver, também está bom. Então esse conflito existe muito no Ocidente, na Índia eu vejo muito menos esse conflito. Muito menos. Eles trabalham, fazem as coisas, têm a família, e no dia a dia eles são devotados aqui. Chegam lá, a família toda prepara um alimento, aparece tem canto. Tem uns que fazem todo dia isso. Você acorda de manhã, faz seu hábito, né, tenta sua japamala, medita, vai trabalhar, volta, faz a árete. Esse cara faz isso. Tem um casal da Índia, mas eles já estão velhos. Até contei para ti, eles sabiam o Srimad Bhagavatam de cor e salteado, que é uma escritura. Um falava, o outro falava o seguinte, acho que durante 40 anos, 40 anos. Então, já, eles já sabiam os versos todos assim. Eu já ia fluindo. Muito louco. Né? Quero 40 anos, mais ou menos, falando Bhagavatam. Todo dia. Bacana. É para isso justamente que tem os ashrams, né? Que é para a pessoa, em cada etapa de vida, poder viver aquela etapa e, ao mesmo tempo, se dedicar a Krishna. Vamos lá, então, continuando. Quando Sri Bhagavan, Deus Krishna, afirma na Gita 9.22, que é aquele verso que eu falei, né? Eu, pessoalmente, carrego Yoga e Kshema, ele está mostrando sua afeição a seus devotos, dizendo assim: porque eu carrego o fardo da manutenção, não existe necessidade para ele, né, para as pessoas que são devotadas, fazer um esforço separado para isso. É o que a gente estava começando a falar, né? Então, não existe um esforço separado. Se você se dedica, é óbvio que é difícil a gente incorporar isso na nossa vida. Mas se você realmente se dedica,
O que acontece? Deus toma conta de você. O problema é quando você acha que você vai se dedicar, você quer que alguém tome conta, que Deus tome conta de você, mas você não faz nada por ele, Uhum. né? Pode ser uma fuga também. Então a gente tem que... Mas realmente quem se dedica... A gente vê na prática. Tem uns exemplos que a gente vê, né? Na nossa vida, a gente já vê quem vai para a Índia, vê muito. Deus mantém mesmo. O cara tem fé, Deus mantém. O cara não faz nada, entre aspas, material, né, para sua manutenção, mas sua manutenção, ela acontece. Ela acontece mesmo. É bem legal. Às vezes consegue até mais do que quem procura. Uhum. Né? Dando exemplo de Srila Prabhupada, que ele veio, eu não me lembro agora, acho que ele veio com o equivalente a $2 quando ele veio para o Ocidente. E ele voltou um ano depois para a Índia com os mesmos $2, ou $10, não me lembro exatamente. Né? Ele veio com nada, na verdade. E ele saiu, né, a manutenção dele foi feita. Ok, Maria Helena, tranquilo. A minha sobrinha, minha prima. Minha Ah, prima. é. Tem que apertar um negocinho, Maria Helena, para falar, se você quiser apertar o microfone. Eu ainda. Desculpa, estão chegando as compras, tá? Estão tocando aqui. Ó, a Tá, manutenção aí vindo aí. tá, obrigada. Tchau. Tchau, Maria Radê. Helena. Já deixa. Inclusive, nesse verso, Krishna mesmo carrega as compras. Ela falou as compras. Krishna mesmo carrega as compras para esse. É um Brahman justamente chamado Arjuna, se não me engano. Então, vamos lá. Ela ficou ainda aí, ó, congelada, Maria Helena. Ok. Atmavan significa uma pessoa dotada com inteligência outorgada por mim. Né? Vana pode ser também um homem inteligente, pode ser floresta, mas também um homem inteligente. Né? Agora, as palavras Nistraigunya e Traigunya serão discutidas. No Srimad Bhagavatam 11, 25, 23, 29, é dito assim: Madarpana Nishpalampa Tatvikan Nija Karma Tat Rajasam Palasankalupam Himsat Prayaditam Asam. Saiba que Niskama Karma, todo mundo se lembra o que é Niskama, né? Bem, ó, Titrati, Kama é desejo, né? Kama Sutra, só lembrar do Kama Sutra, é o desejo, tratado sobre os desejos, na verdade. Niskama, lembrando sempre, é bom aprender os prefixos, os prefixos são bem interessantes. Nir, quer dizer sempre negação. Né? Então, Niskama quer dizer que não tem desejo. Então, sabendo que Niskama Karma, ou seja, ação que não vê, ou não quer o fruto dela, né? Não tem esse desejo, oferecido a Bhagavan, não, se chama Sattva-guna. Bhagavat Arpita Nishkama Karma Yoga, né? Falou há alguns versos atrás. Bhagavat Arpita Nishkama Karma Yoga. Arpita quer dizer em direção a, direcionado a Bhagavan. Então, Bhagavat Arpita Nishkama Karma Yoga. Porque você pode tentar fazer uma ação e não querer se apegar à ação. Mas diz que isso é impossível. Né? Não, agora não eu vou fazer, mas não vou me apegar. Eu até comentei uma vez aqui, falando mais ou menos desse verso, de uma escola de yoga, que o professor falou, amanhã vamos fazer Karma Yoga, que é a ação sem esperar o fruto do trabalho. E ele mandou limpar toda a escola de yoga. Eu não sei se ele fez de propósito, ele conseguiu uma mão de obra gratuita, ou devido à ignorância dele. Né? Então, muitas pessoas pensam que esse Karma Yoga é você fazer algo sem esperar ação, mas ela não é a Bhagavata Arpita, ela não está sendo direcionada a Bhagavan. Então, como é que você vai fazer uma ação e querer, pela sua simples vontade, que você não receba essa reação? Você acabou de fazer uma ação,
E essa ação ela foi feita pela Ambura, né? Eu acho que o cara, como achava que o ambiente ali era de yoga e ninguém pagou nada, eu vou querer achar que ele fez na ignorância, né? Então, vamos fazer aqui, que é o, como é que ele chama? É o trabalho, tem um nome que eles usam até no... Trabalho voluntário? Não é bem isso, não, né? E muitos também confundem isso aqui com caridade também. Tem umas pessoas que confundem. Que eu não quero receber nada. Não, eu faço de uma forma... A filantropia? É tipo uma filantropia. Mas é impossível fazer isso sem receber nada. Nós comentamos uma vez também, porque até perguntei para uma pessoa, você faria isso se você se sentisse mal? Né? Quem será que faria caridade se ela se sentisse mal? E se ela não soubesse que, mesmo se sentindo mal, ela não receberia uma recompensa? Tem um experimento social que é interessante. Um cara fica assim, numa situação difícil, e alguém pede mais bola. Aí depois o cara vem em entrevista. Por que você parou e deu? 100% fala assim, eu já passei por essa situação, ou eu penso assim, um dia eu posso estar ali. Ou seja, não está livre do desejo, ele quer uma recompensa. Uhum. Ou então se ele vai para o céu, olha, não, sei que eu fazendo isso aqui, eu vou alcançar um local especial. Todo mundo que parou falava assim, ou já estive nessa situação e alguém me ajudou, e agora estou ajudando alguém, porque eu sei que mais tarde eu posso estar de novo, Ele sempre vê uma recompensa, um retorno. Ele se coloca na coisa, né? Não faz para o outro e ponto final. Ele está sempre se colocando. Isso não é uma coisa desprovida de desejo. Tem Uhum. um desejo. Não um desejo super grosseirão ali, na hora ele não vai cobrar, né? Mas ele sabe que, Deus está olhando. Como é É. quem ajuda os pobres empresta a Deus, não tem? Minha tia falava, Uhum. meu pai, quem ajuda pobre empresta a Deus. Eu É. emprestei a Deus, depois ele vai me devolver, né? Vai me devolver. Sim. Então, não É. trabalho desinteressado, ação desinteressada, me lembro que eles chamam, falam. Ação É. desinteressada, mas tem um interesse. Então, isso não existe, né? Então, vamos lá. Estudo aqui, a gente está na primeira frase. Saiba que Nishkama Karma oferecida a Bhagavan está em Sattva-guna. Essa ação, que é realizada com o desejo pelo fruto, chama-se Rajoguna. Enquanto a ação realizada com violência ou inveja é Tamoguna. Beleza, né? Tranquilo. No shloka supracitado, Bhagavatam 11, 25, 23, Nishpalambha, você fala fruto, né? Olha de novo o Nis aí, ó. Vamos aprendendo também os prefixos. Nishpala, fruto, né? Patram, pulam, palam, toyam, yomei, bhaktya, prayachati. Não tem aquele verso? Quem oferece uma fruta, uma flor, pararel, né? Patram, que é uma folha, patram pushpam, ou seja, uma flor, palam, fruto, né? Patram pushpam, palam, toyam, yomei, bhaktya, um bhakti eu aceito, né? Então, no caso aqui, vai ser Nishpalam Va. Então, no shloka supracitado, né, que já falamos, Nishpalam Va implica em Naimitika Karma, ou seja, trabalho que é ocasional, ação que é ocasional, realizada sem os desejos fluitivos, né? Não são ações que não ocorrem sempre. Como diz lá no Jaiva Dharma, o que ele fala? Naimitika é o casório, é o Naimitika Karma, o ato, né, o velório, não acontece sempre, né? Teu pai não morre todo dia, você não casa todo dia, esperamos que Uhum. não, né? Então são coisas que são chamadas Naimitika, né? Tem o Laukika, Naimitika e Nitya Karma. Aí ele cita outro verso do 11, 25, 24, que na verdade ele está citando o Bhagavad aqui, é o Dava Gita. Tem Bhagavad Gita e tem o Dava Gita, chamado Bhagavad, né? Então ele fala assim, Kaivalyan Satvikinyanan Rajo Vai Kalpikanchayat
Prakritam tamasanyana manishtam nirvanam smritam. Ou seja, o conhecimento relacionado ao eu, né, que está além da concepção do corpo, é chamado de sattvika. O conhecimento relacionado ao corpo, né, ou seja, a falsa concepção de eu e meu, considerando-se, né, o agente e o desfrutador, é rajasika. E o conhecimento da matéria inerte do mundo material ou do corpo é chamado tamasika, enquanto o conhecimento relacionado a mim é nirguna. Beleza? Uhum. Sempre realçando aqui a Manishtan Nirgunan Smritan, que é a última partezinha desse verso, que, só para lembrar, né, para os Advaitavadis e pessoais, que Krishna sempre vai falar na primeira pessoa, sempre relacionado a si, né, porque eles dizem que é o eu interno. Não, quando Krishna se refere a mim, é o eu interno, é o meu eu. Mas aqui está, na primeira pessoa do singular, Manishtan Nirgunan Smritan. Então, ele está se referindo especificamente a ele, a uma pessoa. Né? Só para dar um up aqui. E ele cita outro, que é a continuação desse verso. Vanantu statiko vaso gramora jasa uchate tamasandyu prasadanam mam niketam tu nirgunam. Ao man, de novo, sempre a mim, Krishna na Gita, então ele fala man pra caramba. Ou man vai estar no mesmo. Então, tudo bem, está acompanhando? Estou me indo meio rápido? Não, tá bom? Tudo bem, né? Tudo bem. Então, viver na floresta, é a tradução do verso, né? Viver na floresta chama-se sattva-guna. Tranquilidade, harmonia, né? No campo, como a gente fez agora. Ali. Viver numa vila, numa cidade, é chamada de Rajaguna. E viver numa... Ele botou aqui como fosse uma casa de jogo, é Tamaguna. E viver aonde eu vivo é Nirguna. Então, Vanan, Tassuita Kuvaso, né? Viver gramo grama cidade, vila, uma coisa mais assim. E o Tamo, eu não procurei isso, o Dilta Sadanam, depois eu tenho que ver isso, como é que se traduz assim, uma casa de jogo. Por que será que eles botaram isso, né? Interessante. Mas depois eu vou pesquisar isso aqui. Pleasure, ok. Ok. Depois eu vou ver a tradução talvez mais específica de Dilta Essa Sadanam. palavra. Qual é a palavra? Né? Dilta Sadanam, que está aqui, né? Da Gambling House. É a casa de jogos. Gambling House, só que está entre parênteses cidade. Mas olha só, a gente nós temos achado, até no Jaiva Dharma em inglês, de vez em quando a gente acha um furo, assim, uma coisa meio estranha, que traduziram para o inglês estranhamente, entendeu? Então, de vez em quando, não é sempre não, mas de vez em quando tem uns furos lá dos editores. Tem que ver, às vezes, às vezes é uma tradução que não está tão explícita, tão explicada, né? Em geral, eu estou meio chato. Quando tem uma coisa meio estranha, eu gosto de ir no original. Aí vou procurar no sânscrito como é que é aquilo ali que dá uma... Como eu falei, na da cor, pererel. É o que a gente tem feito, volta e meia, muito porque bem. Tem umas coisas em inglês meio estranhas. Lembrando aqui que a Nurada é uma das nossas tradutoras. Não, tradutora não. Equipe do Pratia. Mas está auxilia lá. Eu sou editora e olhe lá. Editora. Então, qualquer dúvida. Eu até mandei outro dia uma coisa para o Mahakala que estava estranho pra caramba. Falei com ele. Estava na tradução que é a Baia
eles falam, é porque os livros de Gurudeva não tem muito, mas no livro de Prabhupada tem comer, dormir, defender-se e acasalar-se. São os quatro, né? Ela deve ter ouvido Uhum. falar. Só que a baia, eu vou defender. A baia, na verdade, desculpa, baia. Baia é temer. Não, não é você se defender. Tudo bem. Se você teme, em geral, você se defende. Mas é uma qualidade de temer algo. Né? Tanto que o nome de Prabhupada é Abhaya. Abhaya Charanaravinda. Abhaya. Aquele que não teme. Né? O destemido. E eles traduzem sempre Bhaya como temer, ou Defender. defender-se. Defender é Pois outra é, palavra. então, mas é mais um dos devoteis, da lista dos Eu não sei como é que é, porque, assim, mundanamente falando, digamos sempre, a Prabhupada ele não era tão expert em inglês, né? Então ele pode ter traduzido de uma forma X ou Y, ou alguém ter até falado para ele, não, a palavra Isso, ideal é essa. Né? Acontece isso às vezes, né? Não sim, diminui nem um pouco o mérito do Shila Prabhupada, claro que não. mas às vezes não tem uma palavra ideal, ainda mais às vezes você precisa de um conceito, né? Tem umas coisas que você precisa de um conceito, não tem uma palavra só. É E complicado. a ideia, e principalmente quando vai pegar esse texto em inglês, que já está meio invertido, e traduzir para uma outra língua, que seria o português, se partir só do inglês, vai começar a degenerar uma série de mal entendimentos atrás do outro, que não é permitido isso, né? Tem que sempre ir lá na fonte Quanto para mais na manter o fonte, melhor. Siddhanta intacto, né? Em outros casos, mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, aí ele vai citar agora o Bhagavad, que é a sequência do Dava Gita, né? O terceiro verso. Satvikarako Sangi Ragandorad Sasmritaha Kama Sasmrito Vibrashto Nirguno Mad de novo, Apashraya, de novo, ele se referindo a ele, né? O agente, né, a pessoa que faz a ação, e não está apegado aos resultados, encontra-se sattva guna. O agente está cego pelo apego, que é bacana, Aragandô, pelo apego, está em Radha Guna. E aquele agente que perdeu sua memória, né, esse Smriti Vibrasto, que é a lembrança que você foi, né, está em Tamaguna. E o agente que se abrigou completamente em mim, né, Apashraya, Ashraya, é Nirguna. Daí vem a palavra também ashrama, né? Ashrama vem de refúgio, né? Aqui tem apashraya, aquele que se refugia em mim. Uhum. Então, a ashrama vem daí, a pessoa que se Ah, refugia, que pode ser tanto no local quanto em Deus. Né? Eu posso interessante. viver no meu ashram, digamos assim. Enfim, Uhum. Não, mas é vai para interessante meditar. essas conclusões terminológicas. Nossa, alto nível. Vamos lá. Sattviki Adhyatmiki Shraddha Karma Shraddha tu Rajasi Tamasya Dharmiya Shraddha Mat Sevayam tu Nirguna. De novo, ó. Mat e Mad, mas depende de uma regra, você não vai poder ter. Então, Bhakta 11, 25, 27. Fé está relacionada ao eu, é Sattva Guna. Fé relacionada a karma, ação, é Rajoguna. E fé relacionada a atividades irreligiosas está em Tamaguna. Porém, fé relacionada ao meu serviço é Nirguna. Matse Vayam Tu Nirguna. De novo, aí que a gente encontra. Né? Quando Eu não, ele está falando. Diz. eu não entendi essa primeira. Como é que a fé vinculada ao eu é sátrica? É isso que eu ia falar? Ah, então, Eita, Radha, desculpa. tirou. Tá, Não, tirou as palavras da minha boca. então fala. Então, esse eu é quando você. Isso é uma coisa mais impessoal.
né? Porque ele, tá, ele reconhece, quando a pessoa tem muita bondade, né, muito sátua, ela reconhece que ela não é o corpo, que ela é o eu. Mas ainda não está adicionado a Bhagavan, não tem o eu supremo, né? Não tem esse negócio do eu superior. Não gosto, vamos citar nomes aqui, mas tem o conhecimento do eu superior, o eu máximo, né, do eu supremo, que o eu é tudo. Olha a Maria Helena aí. Voltou, Voltei. Maria Helena? Mas eu estava ouvindo. Tranquilo. Du guardou suas comprinhas? Não guardei, não, senão não vai dar. Eu vou fazer muito barulho com vocês. É. Então, quando ele está falando sobre o eu, que é a Adhyatmiki, né, que é aquela coisa que eu me encontrei com eu, né, e assim por diante, tem esse cunho impessoal, né, não cunho, tanto que é interessante, depois ele põe ali Matsevayana, né, Matsevayana do Nirguna. Então, diferencia o Atma, como a gente falou hoje até com a Chitradi, que é a diferença entre o Advaitavadi, né, aquela pessoa que acha que tudo é uno, é que não existe serviço. Né? Porque quem, né, o todo ele é homogêneo, quem vai servir a quem? É. Se a divindade ela é homogênea, se eu sou a divindade, se eu, né, eu perco minha identidade na realização, quem vai servir alguém? Aí tem um verso bonito que finaliza Prema Pumarto Mahan, né, que os outros, esse tipo de filosofia, ela carece justamente do amor. Apesar de falar do amor, né, eu citei uma pessoa, não vamos citar nomes aqui, mas citei uma pessoa que é importante, assim, e que fala muito de amor, amor, não, tem que amar um ao outro. Mas a meta da filosofia dessa pessoa é o quê? Se tornar uno com o Supremo. Então o amor fica restrito à área da dualidade. Sim, ao Muito mundo louco, muito material, né? louco. A diva é Então, diva amando diva. então é uma coisa paradoxal, porque enquanto eu aprego, né, o amor aqui, dizendo que ele pode me levar ao amor supremo, esse amor supremo ele não ocorre porque não existe duas personalidades. Uhum. De novo, a famosa, que te tradi, repita, vamos ver se te tradi, se lembra. Projeção antropomórfica. A famosa projeção antropomórfica. Né? Ou seja, eu vou projetar a minha experiência, que é dual, que é falha, para a divindade. Né? Ou seja, eu projeto os meus conceitos, minha vivência, eu projeto para a divindade. Óbvio que vai dar errado. Óbvio que vai dar errado. Que esse é o famoso, como é que é o nome? Processo ascendente. E o nosso processo é descendente. Como diz os cristãos, é a graça. Né? Os cristãos falam, não, vem pela graça. Existem as ações, mas as ações são coroadas pela graça, não pela ação em si. Sim. Né? Inclusive tem o famoso, vou citar o exemplo aí dos católicos e cristãos, a Torre de Babel. Né? A Torre de Babel, o que acontece? Ele quer alcançar o céu pelo sua karma, pela sua ação. Só que o que acontece? Tudo fica confuso. Bem legal essa história, né? Esse rei, sempre esqueço, não, esse rei. É o caos, né? Estabelece caos. Exatamente. Porque ele queria pelo seu próprio esforço. E essa epistemologia, nessa metodologia, é contrária à graça. Né? Ou seja, na graça você faz a ação, mas para quê? Para chamar a graça. E não a ação em si, ela vai gerar esse resultado. E tem outro exemplo ainda do Ramayana que citamos no Carnaval, o Ramayana, que foi, né, falado 5 dias de Carnaval, o Ramayana. E tem outro exemplo do Ravana, que é um Asura, né, que ele tenta chegar ao céu construindo uma escada, a escada quebra. Então, essas regras, ou desculpa, esses eventos, as histórias, elas ilustram, as histórias vão ilustrar que esse método ele é falho, por causa da projeção antropomórfica. Né?
que vai causar até o famoso e o meu querido paradoxo de Epicuro, né? E as teogonias, né? Teogonias, né? Desculpe, teogonias, né? A explicação, a tentativa de explicar por que existe o mal no mundo se Deus é todo bom, né? Então, desculpa, Teodiceia, 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 que são essas tentativas, né, essas teorias de explicação por que existe o mal no mundo se Deus é bom. E isso tudo vai ser originado por causa dessa projeção de valores mundanos de uma divindade, num ser que transcende as dualidades. Vai dar sempre isso. E, obviamente, esse princípio aí não preconiza o karma, né? Indubitavelmente, o karma é a absolvição de Deus. Se você não põe o karma numa religiosidade, aí ele vai culpar Deus. Vai acabar caindo na culpa. Sempre assim. Então, karma e reencarnação, elas são a absolvição teológica. É interessante, porque a gente vê muito aqui na Gita mesmo, no decorrer da leitura, a gente vai ver, Krishna falando, aqueles que têm inveja de mim, e aí eu ficava pensando, como tem inveja de Deus? Mas essas pessoas que culpam Deus, que têm essa má compreensão dessa relação diva, né, Krishna, e acaba culpando Deus de tudo, que nega o karma, é um pouco a inveja de Deus, que tem até raiva de Deus, né? Que Deus é esse que faz tanta coisa, começa a acusar Deus de ser injusto, de ser isso, de ser aquilo. É um egocentrismo terrível. Porque, na verdade, todo ateísta é egocêntrico. Uhum. Eu me lembro que eu vi um filme, era um pastor, tá? Que aí morre a família dele, um acidente, todo mundo jovem. Aí ele larga, né? Ele não acredita mais nele. Quem é a gente para pensar que o próprio Deus mata a gente? Eu sou tão especial que o próprio Deus me mata. Uhum. E como a gente está falando aqui, que Deus ele é nirguna. Se ele é nirguna, ele não toca o guna. E além de mais, ninguém morre. O corpo morre, o eu morre. Então eu já estou em 3 erros aí. Não dá para nem você continuar um diálogo. Você tem 3 premissas aí que detonam tudo. Eu não morro, porque eu não sou esse corpo, então Deus nunca vai me matar. Né? Segundo, que eu não sou tão importante para o próprio Deus me matar. Né? E caso Deus me matasse, o que não ocorreria, já que eu não morro, é o próprio toque dele divino, como a gente vê nas histórias, ele dá um upgrade. Né? Ele tira aquela capa que não sou eu, que é negativa no momento, e te dá uma capa, ou não, que é favorável, como a gente vê nas histórias, à espiritualidade. Então, na verdade, entre a morte, se fosse direto mesmo por Deus, seria uma bênção. Mas é o que? É uma consequência das suas ações. É uma lei inferior ainda. Ou seja, eu estou achando que o próprio Deus deve, como se não tivesse coisas muito mais interessantes para fazer do que tirar essa capite aqui, né? Então, loucura toda é um grande egocentrismo misturado com ignorância. Então, como a gente falou do ateísta, né? O ateísta que afirma mesmo que Deus não existe, ele está se pondo numa posição de uma pessoa que é onisciente. Se eu me afirmo peremptoriamente que Deus não existe, o que eu estou afirmando? Eu sei de tudo, né? Eu conheço tudo. Eu não conheço nem meu bairro aqui, né? Então, estou afirmando, estou dando uma de onisciente. Olha, Deus, estou afirmando que Deus existe. Né? Porque eu posso, justamente, como a gente falou, o agnóstico é mais interessante. Ele falou, olha, não, você pode ser que eu não acredito muito, mas pode ser. Né? Ele fica naquela dúvida, eu não sei de tudo. Então, o outro não, fala, não existe, não existe, não existe. E mesmo assim, porque ele traz também os traços, em geral, das filosofias abraâmicas, né? Das religiões abraâmicas, que não tem carne, não tem essas coisas nada. Então, o respaldo dele, né? O arcabouço filosófico religioso dele é muito fraco ainda. Eu vejo debates assim, entre religiosos e filósofos, ateístas,
Fala isso, fala isso. Fala isso. Aí o cara, então, a carga que o cara carrega, realmente, às vezes, até tem mais razão do que o outro, do que o religioso. Porque o outro é fraco, né, filosoficamente. Assim. Tem baseado mais só numa crença que não está embasada em um conhecimento mais profundo. Aí, realmente, possivelmente, eu não acreditaria nessa coisa também, se eu não tivesse essa resposta, se a gente não tivesse essa força aqui. Enfim, vamos continuar aqui, então? Vamos. Aí Vai, ficou, olha, são 8:02. Lê mais uns 2 versos. na verdade, aqui é o comentário, né? Então, Não, vamos lá. esses 2 versinhos assim, e depois. Porque não vai dar para terminar todo o comentário, não, que é muito longo. Estamos muito prolixos. Então, vamos lá. Satyam Putana Yastam Nahariyam Satvikam Smritam Smritam Rajasanchendriyat Prashtam Tamasam Chatidashuchi. A comida que é saudável, pura e facilmente conseguida está em Sattva Guna. A comida que é pungente, ácida e dá prazer aos sentidos é Raja Guna. A comida que é impura e a causa da miséria é chamada de Tamaguna. É a comida que é oferecida a mim, é Nirguna. Então ele está já passando de até para uma coisa mais do dia a dia, né? É a própria comida, né? E no fel que você come, você acaba realmente, né, transformando o seu corpo. Uhum. Então ele continua aqui. De acordo com Siddhartha Swami é um comentador um pouco mais antigo sobre o Bhagavatam. A palavra cha, nos Shloka supracitados, significa, né, que aquele que é oferecido a Bhagavan. Chá pode ser um bocado de coisa, essa palavra. Chá pode ser também dá um sentido de indeed, realmente, né? Fortalece também as outras. Aí ele continua aqui, então a gente vai ler esse último verso aqui, né? Sim. Satvikam sukam atmotam vishayotam udadasam tamasam mohadai daimyotam nirgunam mati. Ó, o mati de novo. Apasraya. A felicidade que vem do eu, olha aí, que nem ali a Nurada perguntou. A felicidade que vem do eu se chama Sattva Guna. Aquela que vem dos objetos, dos sentidos, é Raja Guna. E a que vem da ilusão e da miséria é Tamasam. E a felicidade que vem em relação a mim é Nirguna. Então, aquele que a gente chama Atmarama, que é aquele que tem prazer no eu. Então, ele é autossatisfeito, que é diferente de Bhakti. Sim, É uma sim. coisa ainda egoísta. Ele tem prazer no eu porque ele acha que ele é o eu supremo também. Então, realmente, ele não é instigado pelos objetos externos. Uhum. Né? A gente vê sempre nos filmes, tem o yoga ali, que fica, o pequeno Buda, ele fica paradão, não é afetado por nada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não ama ninguém, ele não ama o divino. De novo, a gente vai encontrar um paradoxo aí. Né? Então, é dito que alcança assim, um estágio nihilista, mas se no estágio nihilista não existe ninguém, quem é que está falando que que esse estado é o perfeito? Quem é que alcança esse estado, já que não tem ninguém, não existe indivíduo? Já que esse estado é um vácuo infinito. Quem percebe o vácuo infinito, já que não existe uma identidade nesse vácuo? E para onde é que ele vai para falar para aqueles que não estão no vácuo? Já que o vácuo permeia tudo. Quem está iludido achando que não é o vácuo? É loucura! Né? O Prabhupada, de uma forma bem simples, ele falava que isso é um cachorro correndo atrás do rabo. Nunca vai avançar mais. O Prabhupada tinha uns exemplos geniais. Bem simples, né? Mas, bem simples,
de apagar o fogo com gasolina, essas coisas. Então, na verdade, considero uma loucura, né? A filosofia Shunyavada. Vada, a teoria de Shunya, em matemática é zero. É zero, não tem nada. Uhum. Então, quando ele está falando aqui, é mais ou menos isso aqui, né? A felicidade que vem do eu, dele apenas existir. Eu sou, não tem aham, em vários outros grupos, tem essas coisas, né? Shivoham, eu sou Shiva, aham, né? Vamos alcançar o eu maiúsculo. Quando o eu minúsculo alcança o eu maiúsculo, ele deixa de ter o eu minúsculo, ele fica o eu maiúsculo. Né? A gente chega à conclusão, Priya, que a diva condicionada, que está muito condicionada, envolvida com o aham, né? Ela é extremamente narcisista, né? Porque tudo volta para mim, eu tenho que estar em tudo, o eu tem que estar presente em tudo, ou tudo volta para mim, eu faço tudo para mim mesmo, no final das contas. Pior que não é o verdadeiro eu. Esse que é o Não, ponto, não né? é o verdadeiro. Pois é, não é o verdadeiro eu, é o falso eu. É por isso que o egoísmo verdadeiro é bom. Né? Porque Sim. o egoísmo verdadeiro está relacionado com Deus. O egoísmo falso, né? O egoísmo, ele está relacionado àquilo que eu penso que eu sou, mas não sou. Muito louco, né? Claro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse último verso que você leu aqui, é sátrica a felicidade oriunda do eu. O yogi, que fica lá no samadhi, meditação, né? Ele atinge uma certa plenitude, felicidade. Ele é sátrico? Os yogis são sátricos? Sim, claro. Né? Porque ele não é afetado mais pelos gunas, nesse sentido. Né? Ele está livre dessa coisa. Só que ainda tem um vestígio de egoísmo aí. Porque ele não quer amar. Ele não quer sofrer. O Gurudeva sempre falava que o princípio desse impersonalismo, dessa coisa, é o não sofrer. O princípio é esse. Você está buscando para não sofrer, porque você, inclusive até o próprio Buda, o Gautama, ele fala, né, tem uns 8, 9, que ele fala, é que todo movimento aqui, ele te causa sofrimento. Você encarnou, está corretíssimo. Né, os nossos movimentos aqui, eles vão causar sofrimento. Porque um dia a gente vai perder aquilo que a gente acha que tem. De uma forma ou outra, nada é duradouro. Mas o eu que é algo duradouro. Só que não vai a premissa dele é correta. A solução que ele arrumou é que é péssima. Não é ideal, né? Não é aquela coisa ideal. Porque justamente é uma fuga. Ele não está procurando amar o ser supremo. Né? Porque no fundo ele se acha o próprio ser supremo. Né? Tanto sendo o nada quanto sendo tudo. Tanto que tem aquela, não, tudo é nada, nada assim. Tem aquela coisa que a gente. Né? Porque na verdade são muito similares. O vácuo, né, e o preenchimento de um todo são muito similares. A plenitude, esse tipo de plenitude são extremamente similares. Tanto que a gente mais tarde vai ler, além do Nirvana, nas quarta-feiras, que é bem interessante. Quando a gente esse é maravilhoso, esse é maravilhoso. Esse é cascudo, é um livro cascudão. Esse é cascudo, é aquele de Bhakti Pragyana, né? Isso. Maravilhoso. É bem interessante. Que aí vai dar essa ideia que é justamente o arcabouço aí do mundo moderno. Aliás, a gente vai ver que, né, quem já leu esse livro sabe que essa ideia ela vem com a diva encarnada, né, que, como você falou, isso surge do egoísmo. Né? Toda essa coisa vai achar que você quer ser a divindade, num grau menor, num grau maior. Quer ser o Purusha desfrutador, né? Exatamente. É o grande homossexualismo espiritual. Né, todo mundo aqui é diva, querendo se relacionar com diva. Ou com a matéria, que é maia também, que é feminina. Então é uma... Bem que hoje já está na moda. Mas seria o grande... Né? Enfim, essas coisas. Tudo bem, então. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação? Reclamação é para te trazer. Não. Né?
Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada, Priadi. Nada, eu que agradeço. Maria Helena, são termos Gratidão, complexos, Prabhu. Maria Helena. Ó, o Renato de Jadei. Jai, Prabhu, Hare Krishna. Eu perdi algumas coisas porque o seu microfone treme a voz ou é o meu celular. Então, só acompanhei teu pensamento agora no final, tá? Mas eu acho que talvez seja o seu, porque elas estão ouvindo, então todo mundo ouvindo? Então, para mim, eu perdi algumas coisas. Inclusive, eu não consigo. Ou é meu problema de audição, eu não conseguia discriminar o que você estava falando. Então, se puder melhorar o som, acho interessante. E se puder dar o texto, porque senão a gente boia, né? Vocês estão falando aí numa linguagem desconhecida para mim. É complexo, é complexo. Então, o texto já que está ao alcance das pessoas. Mas, claro, quando você começou a falar em Epicuro, quando você começou a citar as religiões, né, os princípios abraâmicos, aí tem um pouco de divergência com você, porque são religiões que são reencarnacionistas. Então, o catolicismo, Não. o judaísmo O judaísmo é reencarnacionista. Olha, não sei não. 4 reencarnações. Quatro reencarnações. Então, alguns rabinos corroboram, mas não com uma encarnação tão longa quanto a gente. Bom, não sei se será reencarnação para um ou para outro. Entendeu? É diferente o conceito, não são todos os rabinos que acreditam na reencarnação, que é limitada a um número, que eu não me lembro se é 4. Você falou que é 4, mas não me lembro se é 4. 4. O rabino me disse que era 4. Então, está limitado a 4. Não é o nosso conceito de reencarnação. O que também seria muito louco. Você ter só 4 para você se livrar daqui, eu acho muito doido também. É quase a mesma coisa que uma vida só, né? É muito pouco. Eu acho meio estranho. Eu particularmente, você sabe que eu não acredito na reencarnação. Acredito na espiritualidade, mas não acredito na reencarnação. Então, para mim, isso é um conceito. Então, o Islã também não acredita na reencarnação. Então, as abraâmicas não são reencarnacionistas. Dependendo da prática, porque o espiritismo é cristianismo. Não. Eu estou falando das abraâmicas. Eu falei das abraâmicas, que são judaísmo, que se acreditação 4, como você falou, o Islã, que não acredita em reencarnação, e os católicos, que não acreditam em reencarnação. Os cristãos. Os católicos acreditavam até certo ponto, né? O espiritismo, ele não cuida do Mas a gente nós não falamos do espiritismo. Onde é que está Abraão, né? Eles não se fixam no Velho Testamento, eles só se fixam no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento não tem reencarnação mesmo. No outro, no máximo tem um Elias que fala, não, esse é o Elias encarnado, isso. Eles acreditam até que Jesus tenha sido a reencarnação de Elias, né? É interessante. Agora, essa outra coisa que eu não entendi muito bem é todo um. Todo um é do Heráclito, né? Todo um é do Heráclito. Porque tem muitas filosofias que acreditam, aí sim, as abraâmicas não tem muito isso, mas especialmente do Oriente, que quando a pessoa atinge o seu ápice espiritual, ela se despersonaliza. Ela se torna, grosso não é bem assim, mas ela se torna uno com todo. Ou seja, que Deus ele não é uma pessoa, Deus é uma energia informe, homogênea. E você também é essa energia. E você vira essa energia, poeira das estrelas. Então, esse é um tipo de filosofia que existe muito no Oriente, que não corroboramos com essa filosofia. Né? A gente nem gosta disso. Porque isso justamente não vai gerar o amor, essa troca amorosa. Porque se eu sou a divindade também, e tudo é divindade, quem ama quem? Né? Quem serve a quem? Não existe. Então, o amor fica uma coisa homogênea, fica com uma coisa etérea,
porque não tem nem ninguém para sentir o amor. E, em geral, para a gente, o que é que acontece? O sentimento ele é precedido por uma pessoa. Ele não é precedido. Aqui, é vezes ao contrário, a energia ela precede o energético. Para a gente, não, o energético precede. É que nem não existe doença sem doente, não existe saúde sem saudável. Nem na cabeça dos poetas. Da pulsão, né, de vida, pulsão de morte de Freud, né? Então a pulsão precede o sentimento, né? É o ser, não, para a gente é o ser mesmo, é o indivíduo. Tem um indivíduo. Que a pulsão vem da onde? Para você amar alguém, para você amar, tem que ter um objeto de amor. Se você não tiver um objeto de amor, como é que você vai amar? Você vai amar o quê? Quem? Já que não existe ninguém, que nessa filosofia não existe um e outro, só existe um. Ou, no caso dos nihilistas, não existe nada, é um vácuo total. Né? Então, que não corroboramos com essa filosofia. Quem quiser, tudo bem. Na psicanálise de Lacan, entre um e o outro, há um vácuo. E exatamente esse vácuo é o objeto de desejo, é a eterna perseguição do homem à satisfação de um desejo que ele jamais encontrará. Que ele então, nem mas mesmo que homem é esse? Mas é que tá, o Lacan, ele fala, que homem é esse? Biológico. O que é o ser humano? Aí o homem então, biológico, não é o homem espiritual, é o homem biológico. Então já não é da nossa história. Não, é porque esse amor no mundo material do homem biológico é uma projeção material desse amor divino que a gente busca como meta, entendeu? É a relação de amor da alma com Deus é o amor verdadeiro, e o amor entre os homens, entre as almas, aqui no mundo material, seria uma projeção dessa relação de amor divino, que a gente tenta realizar aqui, mas desconhece que essa não é a meta verdadeira. Na cultura védica, isso nem é amor, né? Na verdade, não é amor. Inclusive, tem nomes diferentes. Né? Porque isso na verdade, é um impulso biológico. Não é amor. Pois é o que Primeiro, é o reflexo. Tudo é o reflexo, né? É o reflexo do que é, na verdade. Aí, para quem gosta, é do Platão, né? O mundo das ideias. Uma das ideias, que é o ideal, né? Para o Platão, ele tem isso. Aristóteles vai ter isso. Mas existe uma origem para a gente, óbvio, né? Cada um acredita no que é, assim. Né? Mas para a gente, isso aqui, esse mundo justamente é uma sombra do mundo verdadeiro. É uma réplica, a Xerox, aquela Xerox bem barata. Não é autenticado, né? Lá no cartório. Então, não vale muito esse negócio. Enfim, mas é o que nós temos, né? Aí tem uma contradição você dizer que não vale muito, porque é um corpo que nós recebemos, é uma missão que recebemos ou que optamos por essa missão, né? Na visão de outras, né? É isso que nós temos para realizar esse projeto de amor. E como a gente faz isso? Eu acho que o que ela está querendo dizer, o que você disse, todo mundo fala isso. É que o que não vale nada é o corpo físico. Agora, o que está dentro do corpo físico, que usa o corpo físico, é que vale muito, que é a alma. Eu não falei que não vale nada, eu falei que não vale muito a pena. Vale muito. Você falou não vale muito. Exatamente, então, não vale muito isso aqui. Na verdade, vale, mas não vale muito, porque é temporário. Né? Então. E para você, a alma não é temporária, mesmo que esteja encarnada, ela não é temporária, ela é eterna. Não, ela é transcendente. Não para mim, né? Para a cultura védica. Ela transcende. Se ela for temporária, ela transcende tudo, tempo e espaço. Ela transcende. Porque se ela tem um começo e tem um fim, ela é material também.
Que eu saiba, a matéria é caracterizada por esse meio e fim. Já o transcendente, como o próprio nome diz, ele transcende a tempo, transcende a espaço. Então, ela não tem começo, não tem um fim. Então, o que é que vale? Um pouquinho, tudo bem vale, óbvio, né? Mas um pouquinho, o que é que são 100 anos perto da eternidade? O que é que são 1000 anos? Qual é o valor grande disso aí? Deve ter muito valor, porque se a gente recebe essa missão, esse corpo, e essa forma que a gente concretiza, né, até estamos estudando, é, tem muito valor. Senão não teria, tudo que se faz não teria valor. Tem muito Na valor. verdade, em última análise, para a gente, digamos, no caso aqui, que a gente está estudando algo, isso vale, porque está ligado ao transcendente. Se não tivesse, digamos que você estuda o grande pianista Pereira morreu. Quem vai se lembrar do Mozart daqui a 1000 anos, 2000 anos? Nem as pessoas que celebravam ele vão existir mais, caso veja o ser como uma coisa orgânica só. E o que é que ele influenciou isso? Ele influenciou em paixões. É porque a diferença da cultura védica é que, para a gente entender, não precisa concordar, claro, para a pessoa entender, existe uma diferença nítida entre o corpo e o eu. Né? Sem esse primeiro, inclusive, esse segundo capítulo da Gita é esse, né? Porque o Krishna pede para o Arjuna fazer algo, né? E ele agora vai explicar por que ele deve fazer algo e como deve fazer algo. Né? Porque simplesmente se eu falar, isso aqui não vale mais nada, isso aqui tudo é uma ilusão, o cara vai cair em depressão. Né? Claro. Se eu não der uma continuidade do que ele deve fazer, por isso que o primeiro capítulo é você observando, e o segundo capítulo é Sankhya Yoga, é você entender o que é matéria e espírito. Para o terceiro capítulo, eu falei, como agora você vai agir? Eu falei para você que você não é isso aqui é ilusório. Agora eu vou te explicar o que é e o que não é, e agora, já que você está aí, não tem outro jeito, por enquanto é isso aqui mesmo, isso não quer dizer que vale muito a pena nesse sentido. Né? Como é que você vai agir? Srila Prabhupada, que é um mestre, nosso mestre, fala assim, como fazer um bom uso de um mau negócio. Né? O mau negócio está aqui dentro, né? Cheio de limite, com dor na costa, furúnculo, hemorroida, né? Agora, como é que eu posso, já que esse é meu único, no momento, né? É meu único instrumento, né? Como é que eu posso reverter isso com isso aí? Né? Então ele falava, bom uso de um mau negócio. O mau negócio está aqui. Agora, fazer um bom uso disso aqui, né? Que é justamente tentar isso, tentar entender essa transcendência, né, e viver ela, mais que entender, vivê-la. Mas aqui não é muito bom, não. É agradável, né? Especialmente as pessoas mais velhas e doentes, enquanto você é jovem, bonita, né? Mas depois, quando a gente vê, começa a doer todo dia, a gente vai começar a ver que a coisa não é tão agradável e que tudo isso vai acabar também, a forma, todo mundo morre, tem muito sofrimento aqui, né? Então, eu particularmente não acho um lugar muito... Né? O guru dele falava que aqui não é um lugar para cavalheiros, né? Tá bom. É que também a gente não conhece algo melhor também, a gente não tem um padrão muito elevado. No dia que você conhece uma coisa muito melhor, tem um glimpse, né? um vislumbre de algo, você fala, caraca, olha isso. É que nem você comendo todo dia a mesma coisa, farofa, farinha, todo dia, farinha, 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 farinha. Um dia você come um banquete, você não vai querer mais saber da farinha. A farinha é boa, é gostosa. Mas no dia que você comer um banquete, você, vou ter que voltar para aquela farinha. Pois aí é que é. Aí é que é. Comer, não, né? tem que voltar para aprender determinadas coisas. Eu acho que há outros métodos pedagógicos, mas se a gente não vai entrar hoje nisso, porque inclusive eu tenho mais 4 minutos, só que eu tenho atendimento daqui a pouco. Tá? São 8h30 já, Tá na quase. hora.
Ok, Então tá, obrigada, Triadi. Radhe, qualquer Radhe. coisa e voltem sempre. Até quinta-feira que vem, Radhe. se Deus quiser. Tchau, Tchau, tudo de bom. Radhe. tchau. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço.